O assunto que eu quero falar hoje com você, você vai falar assim, e agora ele pirou de vez. Eu quero falar com você sobre Orixá e eu quero falar também sobre os Vingadores e sobre X-Men. Ih, caramba, agora ele pirou de vez. O que, que tem a ver Orixá com Vingador, com X-Men, com super-herói? O que, que isso tem a ver? Eu quero começar dizendo para você o que, que é arquétipo. Já aconteceu com você de você olhar para alguém e falar assim: caramba, fulano tem um jeito de filho de Xangô, e aquela moça ali parece ser filha de Oxum, parece ser filha de Inhansã. Por que, que você tem essa impressão quando você olha para alguém? Por que, que você tem a impressão de quem que ela seria filha, de qual seria o orixá dela? Pelo arquétipo. O que, que é o arquétipo? O arquétipo é um padrão de comportamento que é predominante em determinada personalidade. No caso do que a gente está falando, que é predominante na personalidade dos orixás e na personalidade dos seus filhos. Então existe um padrão para os filhos de Xangô, existe um padrão para os filhos de Inhansã, um padrão, isso tudo é arquétipo. Esses padrões, eles aparecem não apenas na religião, não apenas no caso dos orixás, até em religiões mais antigas também já tinha os mesmos arquétipos. Se você pegar aí os deuses lá do panteão greco-romano, você vai ver personalidades semelhantes aos nossos orixás. Na mitologia indígena aqui do nosso país, também tem seres semelhantes no seu arquétipo a esses orixás. Por que tem tanta semelhança assim em culturas diferentes, em momentos diferentes? Porque esses são os padrões humanos. Esses são os nossos padrões. Em qualquer lugar do mundo vai ter gente que tem aquele arquétipo que é semelhante ao rei, vai ter o arquétipo que é semelhante ao caçador, o arquétipo que é semelhante ao guerreiro. Então, em todo lugar do mundo, e até não só no campo religioso, mas também na literatura, esses arquétipos estão presentes. Eles estão presentes porque justamente a literatura retrata a humanidade. A literatura, a religião, tudo retrata o nosso comportamento, reflete a nós mesmos, seres humanos. E independente do país, da região, da época, nós seguimos padrões de comportamento. Você quer ver na literatura, por exemplo, quem é que não consegue identificar um Dom Quixote, Dom Quixote de la Mancha? Quem é que não consegue identificar em Dom Quixote alguma semelhança com o arquétipo de Ogum? Dom Quixote, na literatura, é uma invenção, claro, ele não existiu, mas ele reflete um arquétipo da sociedade, um arquétipo de algumas pessoas. Era uma pessoa que lutava por um ideal, ainda que fosse imaginário, mas lutava por um ideal, por uma paixão que era pela Dulcineia. Ele ia até as últimas consequências com aquilo que ele queria, com coragem para enfrentar aquele dragão que era o moinho, né? Enfrentar o dragão por amor. Ou seja, características arquetípicas que também são encontradas em Ogum. Essa coragem, essa determinação, esse impulso, esse desejo de lutar por um ideal. Então, o arquétipo de Don Quixote, que é da nossa literatura, tem muito a ver com o arquétipo de Ogum. É, Jung, né, um dos pais aí da psicologia, ele falava que arquétipo é aquilo que está no âmbito do nosso consciente coletivo e que tende a ser compartilhado por toda a humanidade, ou seja, todos nós temos arquétipo. Então a gente pode encontrar na religião, nos orixás, nos deuses greco-romanos, na mitologia hindu, na mitologia dos nossos índios, a gente pode encontrar na literatura, como lá no Dom Quixote, e a gente pode encontrar também, sabe onde? Mais recentemente, nos super-heróis construídos por Stan Lee, por incrível que pareça. Hoje, nos cinemas, a gente tem filmes de super-heróis e esses mesmos arquétipos estão lá. Por quê? Quando Stan Lee, que foi quem idealizou a maior parte dos super-heróis da Marvel, quando Stan Lee e os outros autores criaram os super-heróis que a gente conhece, eles colocaram nesses super-heróis personalidades comuns a nós, à humanidade, que são facilmente encontradas no nosso comportamento. Justamente por quê? Para tornar mais humanos esses heróis, para torná-los mais parecidos com a gente. E se quer torná-los mais parecidos com a gente, eles têm que ser como a gente. E sendo como a gente, eles vão repetir os mesmos arquétipos que tem na nossa sociedade. Então, esses arquétipos também estão ali no cinema, também estão nos gibis, também estão nos nossos super-heróis que a gente está acostumado a ver no cinema ou ler na revistinha no gibi.
Na equipe dos Vingadores, por exemplo, da Marvel, tem várias personalidades interessantes que, se a gente for analisar, a gente vai descobrir ali o arquétipo de algum semelhante a algum orixá. Uma dessas pessoas mais marcantes ali dos Vingadores é o Tony Stark, né? O Homem de Ferro. E, gente, eu adoro falar sobre isso porque, além de eu gostar muito de orixá, eu gosto muito de super-herói da Marvel. Então, é uma delícia para mim poder falar sobre isso. Então, ó, vamos analisar o Tony Stark, o Homem de Ferro. Qual é o caráter dele? Como que é a personalidade do Homem de Ferro? Impulsivo, esquentado, teimoso. Ele é hiperficcionado em tecnologia, mulherengo e ainda tem problema com a bebida. Olha, se ele fosse de verdade, eu diria, Tony Stark, você tem tudo para ser filho de Ogum, porque o seu arquétipo é muito parecido com o filho de Ogum. Reúne essas características de Ogum, sem falar na ligação que ele tem, assim que é muito clara, evidentemente, com o principal elemento de Ogum, que é o ferro. Né? É o Homem de Ferro. Então, Tony Stark tem muito a ver com características, com o arquétipo do orixá guerreiro, com o arquétipo de Ogum. E além disso, como qualquer filho de Ogum, o Tony Stark também compra briga de qualquer amigo, né? Ele não mede esforços para atingir seus objetivos, é Ogum puro aquilo ali. Só não está com a espada guerreando que nem Ogum, mas a personalidade do Tony Stark lembra muito a personalidade de um filho de Ogum, porque tem o arquétipo semelhante ao orixá Ogum. Isso é o Tony Stark, é o Homem de Ferro. E já reparou, vamos falar do Hulk, já reparou como o Hulk se assemelha, o arquétipo do Hulk se assemelha ao arquétipo de Chapanã, de Omulu, de Obaluayê. Ah, como assim? O Hulk é verde, grandão, Chapanã não é isso? Não, a gente está falando de arquétipo, não é da aparência. A gente está falando de arquétipo. Então, ó, vamos analisar o Bruce Banner, que é o Hulk, como que é a personalidade dele? Ele é uma pessoa introspectiva. Ele tem um grande sentimento de culpa e ele procura se isolar da sociedade. Você já viu isso? Já reparou isso nos filmes? Ele procura ficar isolado porque ele acha que ele pode prejudicar os outros, que ele pode prejudicar a sociedade. E além disso, até da aparência, apesar de Chapanã não ser verde, mas a aparência do Hulk assusta as pessoas. Gente, olha o arquétipo de Chapanã inteirinho aí. A aparência de Chapanã, segundo os Itãs, também assusta as pessoas. Chapanã também tem esse arquétipo do isolamento, do sentimento de culpa, da introspecção. E as pessoas, quando veem o Hulk, elas correm dele, mesmo quando ele está tentando ajudar. E assim os Itãs contam também sobre Chapanã, a repugnância à sua aparência. Então, a personalidade de Chapanã é muito evidente na personalidade do Hulk, do Bruce Banner. Mas o Bruce Banner, apesar daquela aparência como Hulk, tem um coração de ouro. Não nega ajuda para ninguém. O Hulk tem uma doçura que chega a ser infantil, de tão pura. É completamente diferente, completamente antagônico da sua própria aparência repugnante. Então isso lembra muito o caráter, a personalidade de nosso pai Omulu, um coração enorme, completamente diferente daquela aparência e aquela personalidade introspectiva, aquela personalidade de se isolar da sociedade. Hulk tá em Chapanã, Chapanã está em Hulk. O arquétipo é muito semelhante. Ah, a gente falou de dois homens, a gente falou do Homem de Ferro, a gente falou do Hulk. Vamos falar da Viúva Negra? A Viúva Negra, ela não tem poder super especial. Não é mutante, nada disso. Ela tem o quê? Força. Força e bravura, aquela coragem. Ela é capaz de subjugar dezenas de homens com a luta dela, com as suas habilidades marciais. Ela não tem superpoderes, ela luta como ninguém. E nesse caso aí de lutar como ninguém, de vencer 20 homens de uma vez só, é evidente que a sua feminilidade está sempre em segundo lugar. Ela passa despercebida, não é o foco. A Viúva Negra não é sensual, não é aquela feminilidade gritante. A feminilidade fica em segundo plano. O que vale mesmo ali é a força, é a coragem, é a braveza. E ela deixa isso claro quando ela fala, assim, por exemplo, que ela não tem interesse em vida conjugal. Ela já falou isso em alguns episódios aí. E ela nem filhos ela pode ter porque ela foi esterilizada, segundo aí as histórias dos heróis, né? Então, a força que ela tem, a bravura que ela tem, ela canaliza para as suas missões. E isso lembra muito o arquétipo de que orixá? De Obá, a orixá guerreira.
A orixá guerreira, que muitas vezes tem até uma aparência mais masculinizada que as outras orixás, por exemplo, que Oxum. O Obá tem uma aparência às vezes mais masculinizada, mais forte, é aquela que guerreia, aquela que no amor pode não ser tão realizada quanto no trabalho, mas ela não teme briga de nenhuma espécie. Obá, segundo as lendas, foi a única orixá que enfrentou Ogum assim numa batalha. Vê se não parece a viúva negra, que não tem medo de enfrentar ninguém, subjuga 20 homens aí de uma vez só, com a força, não com a sensualidade. E a gente fala de Obá, a gente lembra de quem? De Xangô, né, o orixá do trovão, que segundo os Itãs é marido de Obá, né, foi casado com Obá. Não tem comparação melhor com Xangô do que com Thor, que também é deus do trovão. Olha só, Xangô, orixá do trovão, Thor, deus do trovão, só que na mitologia nórdica e que foi reinventado ali por Stan Lee para fazer os Vingadores, né? E além de ter em comum com Xangô o domínio dos raios e do trovão, Thor também tem um conceito de justiça assim bem elevado. Aquele conceito de honra, de justiça. Tanto que o martelo mágico do Thor, o Mjolnir, alguns falam Mjolnir, ele não pode ser erguido, não pode, ninguém que não tenha honra suficiente consegue levantar aquele martelo. Então o sentimento de honra, o sentimento de justiça, o conceito de justiça de Thor é muito grande. E uma outra coincidência, né? Thor tem um martelo com aqueles dois lados, né? E Xangô não tem um martelo, mas tem o Oxê, tem aquele machado também com os dois lados. Como Xangô, Thor é imponente, né? Tem aquele caráter de rei. Aliás, ele é o herdeiro do trono de Odin, mas ele também tem uma fraqueza, assim como o arquétipo dos filhos de Xangô, que é o orgulho de achar-se muito importante. Às vezes, Thor se acha mais importante até que Odin, que é o seu pai, e foi por isso que ele foi banido até para a convivência aqui dos mortais. Está percebendo, gente, como que os nossos arquétipos humanos estão refletidos nos orixás e também estão na literatura, também estão nos heróis que foram criados baseados nesses arquétipos? Dentro da equipe dos Vingadores ainda, além da Viúva Negra, tem uma outra figura feminina, que é a Feiticeira Escarlate, a Wanda. Né? À primeira vista, quando a gente compara a Wanda com Viúva Negra, a Feiticeira Escarlate com a Viúva Negra, a Feiticeira Escarlate parece ser mais frágil que a Viúva Negra. A Viúva Negra briga, a Viúva Negra luta com 20 ao mesmo tempo. A Feiticeira Escarlate não, ela não vai assim nessas lutas, ela até luta, mas não é como a Viúva Negra. A gente nunca vai ver a Feiticeira Escarlate enfrentando 20 ao mesmo tempo, dando murro, dando soco, pontapé, enfrentando assim no corpo a corpo. Como é que a Feiticeira Escarlate enfrenta os seus inimigos? Ela fica um pouco à distância e ela vai manipulando com as suas habilidades mutantes, né, aqueles elementos ali ao redor, vai manipulando com o seu feitiço as coisas para acontecerem como ela quer. Isso lembra a característica de que orixá? O arquétipo de que orixá? De Oxum. Oxum com a astúcia e com o próprio feitiço. Né? Isso tem muito a ver com Oxum. São fatores característicos de Oxum. A astúcia, o feitiço, o encanto. E por falar em encanto, nos filmes não ficou muito claro ainda. Mas eu, por exemplo, que sou aficionado pelos Vingadores, por gibis, pela Marvel. Eu colecionei gibi aí a minha vida inteira dos Vingadores. E nas revistinhas, nas historinhas, a Wanda, a Feiticeira Escarlate, ela encanta as pessoas. Tanto que ela, no filme, como eu falei, ainda não apareceu isso, mas ela desperta amor no Visão, que é aquele androide, meio humano, desperta amor no Gavião Arqueiro, os dois brigam por causa do amor dela. Gente, isso é muito Oxum, que fica com seu encanto, desperta a paixão dos outros, os outros brigam por ela. É muito Oxum. Então, Feiticeira Escarlate tem muito a ver com Oxum. E eu falei de Gavião Arqueiro. Dom Doce, se você adivinhar, qual é o arquétipo mais evidente no Gavião Arqueiro? Com que orixá que Gavião Arqueiro se parece? Ah, você lembrou do arco e flecha. Isso aí. Então, o arco e flecha. Além do arco e flecha, a gente percebe que o Gavião Arqueiro ele tem muito de Oxóssi. Por quê? Porque ele tem o arquétipo do caçador. O caçador é aquele que não é tão esquentado quanto o guerreiro. Você vê o Tony Stark, o Homem de Ferro, que se esquenta fácil, né? que toma posições assim radicais.
O caçador não. O caçador, ele manipula ali o seu arco e flecha com um pouco mais de paciência, um pouco mais ponderado, é menos impulsivo, mais ponderado, porque senão ele também não acerta a sua caça, não acerta o alvo. Então ele é mais ponderado, às vezes é mais racional, tal como Oxóssi. Então o Gavião Arqueiro tem muito de Oxóssi também. A única fraqueza assim que tira o Gavião Arqueiro do sério e que não apareceu ainda nos filmes, mas no gibi está lá, é a paixão que ele tem pela Feiticeira Escarlate. Lá nos gibis dá para ver bem, no filme ainda não apareceu não. E que essa paixão do Gavião Arqueiro pela Feiticeira Escarlate lembra muito até a paixão de Oxóssi por Oxum, né? Aliás, segundo os Itãs, segundo a mitologia iorubá, foram os únicos orixás, que não são Oxalá e Iemanjá, que tiveram filhos, que geraram um outro orixá, que foi Logunedé, né? Então, a paixão do Gavião Arqueiro pela Feiticeira Escarlate lembra muito o relacionamento de Oxóssi e Oxum. Eu falei em Oxalá agora há pouco, como o criador de todos os orixás, com exceção de Logunedé. E Oxalá, aonde que a gente poderia encontrar Oxalá nos arquétipos dos super-heróis da Marvel? Gente, aí não cabe nos Vingadores. Nos Vingadores não tem ninguém que tem esse arquétipo. Mas nos X-Men, dentre ali aqueles mutantes, tem um que é Oxalá escrito. É o arquétipo puro de Oxalá. Quem é? Charles Xavier, que é o mentor do grupo. Charles Xavier é aquele que tutela, que orienta, que apazigua os ânimos de todo mundo. Quando todo mundo está nervoso, todo mundo está esquentado, está preocupado, ele vai lá, ele acalma todo mundo, ele explica, ele tem aquela calma plácida, né? Ele sabe todas as soluções o tempo inteiro. Quando ninguém sabe o que fazer, ele sabe o que ele vai fazer. O amor de Charles Xavier pela humanidade, ali no, dá para ver isso facilmente nos filmes. O amor que ele tem pela humanidade é uma coisa tão grande que ele tem um ideal muito grande de promover a união entre os seres humanos e os mutantes, entre rivais, né? Então, nos filmes dos X-Men, a gente vê bem aquela luta, os humanos não gostam dos mutantes e perseguem os mutantes, e Charles Xavier quer fazer, ele tem um mundo utópico na mente dele de querer fazer com que todos se respeitem, que todos se amem, que todos vivam em harmonia. Caramba, é Oxalá puro. Charles Xavier é Oxalá puro. E se você prestar atenção na relação que ele tem até com o Magneto, que é o vilãozão da história, né? Xavier discorda muito do vilão. É claro, o Charles Xavier não concorda com os meios do Magneto, com o que o Magneto faz, porque é errado. Mas ele respeita a opinião do Xavier, desculpa, a opinião do Magneto, e mesmo discordando, ele ama o Magneto. Ele continua amando. E esse comportamento a gente pode ver até nos filmes, quando o Magneto está preso numa cela e o Charles Xavier, que combate as ações do Magneto, vai lá jogar xadrez com ele. Ou seja, é aquela história de eu não concordo com você, mas eu continuo te amando. Caramba, isso é Oxalá puro, né? É muito Oxalá. Charles Xavier é muito Oxalá. E uma outra característica, uma outra coincidência, assim como Oxalufã, Charles Xavier tem dificuldade de locomoção. Ele vive numa cadeira de roda. É claro que o Oxalufã não usa cadeira de roda, mas tem aquela locomoção lenta, né? Uma dificuldade de locomoção que tanto para Charles Xavier quanto para Oxalá é compensada pelo quê? Pelo poder mental. Charles Xavier e Oxalá têm um grande poder mental. Oxalá abrange o mundo com a sua mente, com o seu amor. E Charles Xavier abrange o mundo também através de uma máquina que ele inventou chamada cérebro. Gente, é muito Oxalá. Charles Xavier e Oxalá o arquétipo é muito parecido. Ainda falando dos X-Men, vamos falar da Tempestade. Tempestade é o codinome, é o nome como herói, né, de Ororo Munroe, que é uma moça queniana. Ela descende, segundo a história dela lá, ela descende de sacerdotisas africanas, cresceu órfã no Cairo, lá no Egito, e lá ela sofreu muitas privações. Mas eu sei dessas histórias todas porque eu acompanhava os gibis. Isso aí ainda não apareceu muito claro nos filmes. Mas lá, ela desde criança sofreu muitas privações, sempre com muita coragem, com muita determinação. Nunca ninguém ajudou. Ela ia a medo, sem luta, sem receio. E aí, quando seus poderes começaram a aflorar, ela se mudou para o Quênia, né? A Ororo se mudou para o Quênia, e ali ela passou a ser venerada pelos habitantes daquele local como a deusa dos ventos.
Gente, parece que a Aurora Monroe, ou a Tempestade, ela foi claramente inspirada em Yansan. Além de ser africana, além de comandar os ventos e as tempestades, ela tem a coragem de Yansan, ela lidera se tiver que fazer, se tiver que liderar. Então, ela inquestionavelmente parece ter sido inspirada em Yansan. Os elementos que ela controla são os mesmos, a coragem é a mesma, ainda tem a origem africana. O único medo da tempestade, o único medo da Aurora, sabe o que é? Isso aí também não está claro nos filmes, mas eu acompanho os gibis, eu sei disso. Ela sofre de claustrofobia, ou seja, medo de ficar presa. Por quê? Porque quando ela era criança, lá no Cairo, ela ficou soterrada, viva. Gente, por incrível que pareça, essa questão do soterramento pode nos remeter ao conceito de quê? De enterro, de morte, e por conseguinte de Egum, com quem Yansan tem afinidade. Caramba, é muito Yansan também. Parece que pegaram o arquétipo de Yansan e transformou em super-herói. E para encerrar aqui as nossas comparações, vamos falar de um anti-herói, né? O anti-herói mais famoso do mundo Marvel, que é o Deadpool. Deadpool, caramba, olha só, ele é sarcástico, ele é irreverente, é irônico, é do tipo, aquele tipo de para quem os fins justificam os meios. A quem que ele se assemelha, esse arquétipo? Se assemelha muito ao orixá Exu, pelo seu sarcasmo, pela sua ironia. Deadpool é o tipo que faz piada de tudo, até daquilo que seria trágico. Você que viu o filme Deadpool, você deve estar lembrando disso. Até do que seria trágico, ele faz piada. Ele não se incomoda em dar vazão declaradamente às suas paixões. No filme, Deadpool explora também até a sua sexualidade. Ou seja, a sexualidade é uma coisa muito evidente em Deadpool, o único herói que aparece esse tipo de coisa, né? Ele tem uma vida noturna extremamente ativa, ele convive com pessoas que usam drogas, é possível até também que ele use. Enfim, ele talvez seja o personagem mais humanizado no real teor dessa palavra dentro do universo Marvel, assim como Exu, que tem grandes semelhanças com esse arquétipo. Assim como o Exu também, Deadpool gosta de trabalhar livremente. É por isso que ele até foi convidado para ingressar nos X-Men e ele não quis ingressar no X-Men, porque ele prefere trabalhar sozinho, livre, fazendo o que ele quer, sem ninguém para coordenar, fazendo o que ele quiser fazer. Gosta de liberdade, gosta de agir pelos seus próprios métodos, que não são nem um pouco convencionais, e como coincidência final, a cor da roupa dele ainda é preta e vermelha. Né? Segundo as explicações que ele mesmo dá, é para disfarçar as manchas de sangue dos inimigos ali que ele derrotou. Gente, se a gente fosse ainda pensar em outros heróis da Marvel, a gente ia ver um universo riquíssimo de arquetipicidade, ou seja, de personalidades que são comuns à humanidade. Todos nós temos essas personalidades. Por isso Stan Lee colocou nos super-heróis, que é para refletir a humanidade e com isso torná-los mais humanos e a gente gostar mais deles. Daria ainda para encontrar arquétipos semelhantes a orixás, no Wolverine, no Capitão América, no Demolidor, no Homem-Aranha, Doutor Estranho, em todos eles, só para falar desses mais conhecidos. E aí fica a tarefa aí de casa para você, que gostou dessa ideia de comparar, de analisar os arquétipos. Vê em qual orixá que você compararia o Capitão América, o Demolidor, o Homem-Aranha. Vai ter algum, porque os arquétipos estão presentes na humanidade e por estarem presentes na humanidade estão também na nossa literatura, estão presentes na literatura, estão presentes na religião, estão presentes nos conceitos espirituais, estão presentes nos deuses hindus, estão presentes em Dom Quixote, estão presentes nos orixás também. Os nossos orixás não são mutantes, obviamente, mas são para a gente também super-heróis. Eles tiram a gente de um monte de rascada, nos salvam, isso não tem dúvida. Então eu queria deixar para você aqui a mensagem de você procurar analisar os arquétipos dos heróis que você conhece para ver em que você enquadraria aquele orixá ou aquele arquétipo em que orixá. Com certeza você vai encontrar. E você, que sabe de quem você é filho, que sabe qual é o seu orixá, qual é o super-herói que combina com a sua personalidade? Mais do que simplesmente uma curiosidade, tudo isso que eu falei, vamos juntar super-herói com orixá, mais do que uma simples curiosidade. Isso acaba sendo um exercício de autoconhecimento. Porque se você sabe que você é filho de tal orixá,
Pega aquele super-herói, analisa a personalidade dele, vê se você não tem muita coisa em comum com o jeito dele proceder. É fácil de você se analisar vendo nos outros as suas qualidades e defeitos. E se você não sabe quem é o seu orixá, analisa todos os heróis. Vê ali qual é o arquétipo com o qual você se enquadra mais, com o qual você tem mais semelhança. Pode ser que seja o seu orixá. Minha gente, essa foi delicioso falar sobre esse tema, porque eu adoro orixá, eu adoro super-heróis da Marvel, é meu passatempo predileto. E eu espero que você tenha gostado e que ajude você a refletir sobre a sua personalidade, sobre sobre o seu próprio arquétipo. Um grande beijo, fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.